Pelas Portas de Ouro, Mabel Collins, Editora Pensamento. Capítulo 1. A investigação por prazer. Todos conhecemos aquele algo misterioso e severo, ao qual chamamos miséria, que ao homem persegue e de um modo bastante estranho, como à primeira vista parece. Não o persegue vaga e incertamente, mas com pertinácia positiva e inquebrantável. Sua presença não é absolutamente contínua, pois de outro modo deixaria o homem de viver. Porém, sua pertinácia não cessa de modo algum. O sombrio fantasma da desesperação permanece por trás do homem, pronto para tocá-lo com seu dedo terrível, tão depressa como se tivesse sido demasiado tempo feliz. Quem deu a esse terrível espectro o direito de vagar ao nosso redor desde que nascemos até que morremos? Quem lhe deu o direito de permanecer sempre à nossa porta, conservando-a entreaberta com sua mão invisível, mas não obstante horrível, pronta a entrar no momento oportuno? O maior filósofo de todos os que viveram sucumbe, afinal, ante o mesmo, e unicamente é filósofo, no verdadeiro sentido da palavra. Aquele que reconhece o fato de que é irresistível e sabe que, como todos os demais homens, deve sofrer cedo ou tarde. A dor e a miséria constituem uma parte da herança dos homens, e aquele que julga que nada poderá fazê-lo sofrer, o que mais faz é revestir-se de um egoísmo frio e profundo. Essa vestitura poderá protegê-lo contra a dor, mas também o separará do prazer. Se a paz pode ser encontrada sobre a terra, ou alguma alegria existe na vida, não pode ser fechando as portas do sentimento, que nos admitem a porção mais elevada e mais vívida da nossa existência. A sensação, tal como a obtemos por intermédio do corpo físico, nos proporciona tudo aquilo que nos induz a viver daquela forma. É inconcebível que nenhum homem se quisesse dar ao trabalho de respirar, a não ser que o ato levasse consigo um sentimento de satisfação. O mesmo acontece com relação a cada uma das ações em todos os instantes da nossa vida. Vivemos porque até na mesma sensação da dor existe o prazer. Sensação é o que nós desejamos. De outro modo, experimentaríamos de comum acordo as águas profundas do esquecimento. Extinguir-se-ia a raça humana. Se isto acontece com a vida física, o mesmo se realiza com a vida das emoções. A imaginação, a sensibilidade, com todas aquelas esquisitas e delicadas formações que, com o maravilhoso mecanismo registrador do cérebro, constituem o sutil homem interno. Para eles, o prazer reside na sensação, e uma série infinita de sensações é para eles a vida. Destrua-se a sensação que faz que desejem perseverar na existência da vida e nada se terá adiantado. Por essa razão, o homem que intenta obliterar a sensação da dor e que se propõe a manter-se no mesmo estado quando sofre como quando goza, fere a raiz da vida mesma e destrói o objeto da sua própria existência. Deve-se aplicar isto o mais completamente que nossos poderes atuais, raciocinadores e intuitivos nos permitam, em cada estado, até naquele nirvana ensinados pelos orientais. Esta condição pode ser unicamente uma, dotada de sensações infinitamente mais sutis e esquisitas. Se é, depois de tudo, um estado e não a aniquilação, e em harmonia com a experiência da vida, da qual somos, na atualidade capazes de julgar, aumento na sutileza da sensação significa vitalidade acrescentada. Como, por exemplo, um homem sensível e de imaginação sente mais por causa da infidelidade ou fidelidade de um amigo do que o homem de mais grosseira natureza física por meio dos sentidos. Claro é, portanto, que o filósofo que recusa sentir não se reserva lugar algum de refúgio, nem sequer o distante e inacessível nirvana. Pode unicamente negar-se a si mesmo sua herança de vida, que é, em outras palavras, o direito de sensação.
Se prefere sacrificar tudo aquilo que faz dele um homem, deve se contentar com uma mera indolência de consciência, o que é uma condição que, comparada à vida da ostra, é uma vida ativa. Porém, nenhum homem é capaz de efetuar tal fato. Sua existência continuada prova plenamente que ele ainda deseja a sensação, e a deseja tão positiva e ativamente que o desejo deve ser concedido na vida física. Seria mais prático não se enganar a si mesmo com a falsidade do estoicismo, não tentar renunciar àquilo do qual nada o induz a separar-se. Não seria uma conduta muito mais intrépida, um modo de resolver o grande enigma da existência, abraçar-se a ele, retê-lo com firmeza e perguntar-lhe o mistério de si mesmo? Se os homens quisessem tão só deter-se e considerar as lições que o prazer e a dor lhes ensinaram, muito se poderiam conjecturar daquela coisa estranha que causa estes efeitos. Mas os homens se apressam em se afastar de tudo quanto os possa conduzir ao estudo de si mesmo, ou de qualquer minuciosa análise da natureza humana. Apesar de tudo, deve existir uma ciência de vida tão inteligível como qualquer dos métodos que nas escolas se empregam. A ciência é desconhecida, é verdadeira e sua existência é meramente suspeitada por um ou dois de nossos mais avançados pensadores. O desenvolvimento de uma ciência é unicamente o descobrimento daquilo que já existe. E tão mágica e inacreditável é na atualidade a química para o moço lavrador, como é a ciência da vida para o homem de ordinárias percepções. Apesar de tudo, pode e deve existir um iluminado que perceba o crescimento de nova ciência, do mesmo modo que os primeiros e torpes experimentadores nos trabalhos de laboratório veem o sistema dos conhecimentos na atualidade, obtidos desenvolvendo-se por si mesmo do seio da natureza para o uso e benefício do homem. Capítulo 1, item 2. É indubitável que muitos mais que aqueles que o fazem recorreriam ao suicídio com o fim de se livrar do fardo da vida, se pudessem convencer-se que daquele modo se pode lograr o ouvido. Porém, aquele que duvida antes de esgotar o veneno, por ter medo de mudar unicamente de modo de existência e de se encontrar sujeito a uma forma talvez mais ativa de miséria, é um homem de mais conhecimento que as almas temerárias, que de um modo selvagem se atiram no seio do desconhecido, esperando seus favores. As águas do esquecimento são um tanto completamente diferentes das águas da morte, e a raça humana não pode se extinguir pela morte, enquanto a lei do nascimento acione. O homem vota à vida física do mesmo modo que o bebedor vota ao frasco de vinho. Ele não sabe por quê, sabe unicamente que deseja a sensação produzida pela vida, como o bebedor deseja a sensação pelo vinho originada. As verdadeiras águas do esquecimento existem longe, atrás da nossa consciência, e podem unicamente ser alcançadas, deixando de existir naquela consciência, fazendo cessar o exercício da vontade, que nos enche de sentidos e de sensibilidades. Por que não volta a criatura homem àquela grande e silenciosa matriz, da qual veio e permanece nela em paz, como o menino não nascido que goza da mesma antes que os impulsos da vida o tenham alcançado? Não o faz porque a sua sede pelo prazer e a dor, pela alegria e a tristeza, pelo amor e a cólera lhe impedem. O homem desgraçado susterá que não ter o menor apego à vida, e apesar disso, prova a falsidade das suas palavras, vivendo. Ninguém o obriga a viver. O galeote pode permanecer encadeado ao seu remo, porém sua vida não pode ser encadeada ao seu corpo. O soberbo mecanismo do corpo humano é tão inútil como uma máquina cujos fogos estão apagados, se a vontade de viver cessa. Vontade que mantemos firme e continuadamente e que nos conduz às coisas, que de um modo verificá-los nos encheriam de desalento, como por exemplo o momento da inspiração e da expiração.
esforços hércules, tais como estes, suportarmos sem lamentações e, na verdade, com prazer, contanto que possamos existir no meio de sensações inúmeras. E mais ainda, a maior parte de nós nos contentamos com ir para diante sem objetivo, sem desígnio, sem a menor ideia de um motivo, sem compreender que o caminho é que estamos investigando. Quando pela primeira vez o homem reconhece esta falta absoluta de objetivo e se convence profundamente de que está trabalhando com grandes e constantes esforços e sem nenhuma ideia a respeito do fim, na direção do qual sem esforço se dirige, então desce sobre ele a miséria do século XIX, a miséria intelectual. Encontra-se perdido, desencaminhado e para ele não há esperança. Converte-se em cético. A desilusão e o aborrecimento apoderam-se dele e faz a pergunta em aparência incontestável: se, depois de tudo, merece a pena se tomar o trabalho de respirar? Perante tais resultados desconhecidos e incognoscíveis, ao parecer, porém são incognoscíveis semelhantes resultados? Pelo menos, para perguntar algo de menor importância, é impossível fazer uma conjectura a respeito da direção na qual nosso fim existe? Parte 3, capítulo 1. Esta pergunta, filha da tristeza e do aborrecimento, que nos parecem constituir uma parte essencial do espírito do século em que vivemos, é de fato uma questão que deve ter sido tratada em todas as épocas. Se com a inteligência nos dirigimos para trás, através da história, sem dúvida encontraremos que tem sido feita sempre quando a flor da civilização se tinha aberto completamente e quando suas pétalas com dificuldade se mantinham unidas. A porção natural do homem tem alcançado então sua maior altura, tem levado rodando a pedra até o cimo do monte da dificuldade, só para contemplar a rodar novamente para baixo, logo que tem alcançado o cume, como no Egito, em Roma, na Grécia. Por que esse trabalho inútil? Não é suficiente para produzir um desalento e um mal-estar impossíveis de descrever, estar levando a cabo um trabalho só para vê-lo destruído? Depois de tudo, isto é o que o homem tem feito através de toda a história, o mais longe que nossos limitados conhecimentos podem alcançar. Um cimo existe, ao qual chega por meio de imensos coletivos esforços, e no qual resplandece a mais brilhante florescência de todas as qualidades intelectuais, mentais e materiais de sua natureza. O cúmulo da perfeição sensual é alcançado, então sua energia se debilita, seu poder diminui e desce através do desalento e da saciedade até a grosseria, porque não permanece no cume da montanha à qual chegou e, olhando os longínquos montes, não resolve escalar suas maiores alturas? Porque é ignorante e vendo um grande resplendor à distância, baixa os olhos deslumbrados e volta atrás para continuar na sombria encosta da sua montanha familiar. Todavia, existiu e existe alguém suficientemente decidido para olhar, sem baixar os olhos e para decifrar alguma coisa do que nele mesmo se oculta. Poetas e filósofos, pensadores e mestres, todos aqueles que são os irmãos maiores da raça, têm gozado desta vida de tempos a tempos, e algum deles tem reconhecido no resplendor confuso o contorno das portas de ouro. Estas portas nos admitem ao santuário da mesma natureza do homem, ao lugar de onde sua vida-poder procede e onde ele é sacerdote do santuário da vida, que é possível entrar, que é possível passar através dessas portas, um ou dois nos têm demonstrado. Platão, Shakespeare e uns poucos mais de fortes têm passado por elas e em enigmática linguagem nos têm falado das proximidades das mesmas. Quando o homem forte cruzou o limiar, já não se diz nada mais
aos que do outro lado permanecem. E até as palavras que pronuncia, quando ainda por elas não passou, estão cheias de mistério, que unicamente os que seguem seus passos podem ver brilhar a luz nas mesmas. Capítulo 1, item 4. O que os homens desejam é saber como mudar a dor pelo prazer, ou por outras palavras, encontrar por meio de que procedimento pode regular-se a consciência, com o fim de que a sensação mais agradável seja e que se experimente. Se é possível descobrir-se isto para o esforço do pensamento humano, é pelo menos uma questão digna de se ter em conta. Se a mente do homem permanece fixa sobre algum assunto determinado, com a concentração suficiente, obtém a iluminação com relação ao mesmo, mais cedo ou mais tarde. O indivíduo em quem a iluminação final aparece é chamado um gênio, um inventor, um inspirado. Porém, ele é unicamente a síntese de uma grande obra mental verificada em seu redor por homens desconhecidos, dos quais alguns estão separados dele por grandes distâncias. Sem eles, houvera carecido do material necessário para a sua empresa. Do mesmo modo, o poeta precisa o alimento de inumeráveis poetrastos. Ele é a essência do poder poético do seu tempo e dos tempos anteriores a ele. É impossível separar um indivíduo de qualquer espécie dos seus congêneres. Portanto, se em vez de aceitar o desconhecido como incognoscível, os homens de comum acordo a eles dirigissem seus pensamentos, essas portas de ouro não permaneceriam tão inexoravelmente fechadas. Só se necessita de uma mão forte para empurrá-las e abri-las. A coragem para entrar nelas é a mesma que se necessita para penetrar no mais secreto de nossa própria natureza, sem medo nem vacilação. Na mais delicada porção, a essência, o perfume do homem, se encontra a chave com a qual estas grandes portas se abrem. Uma vez abertas, o que ali se encontra? Vozes existem aqui e ali, que no meio do grande silêncio dos séculos, a esta pergunta respondem. Todos os que por elas passaram têm deixado atrás de si palavras à maneira de legados para os que são como eles. Nessas palavras podemos encontrar definidas algumas indicações referentes daquilo que se vê mais além das portas. Porém, unicamente, aqueles que desejam empreender este caminho podem ler o significado oculto que por trás das palavras se escondem. Os sábios, ou melhor, os comentadores, leem os livros sagrados de diferentes nações, os de poesia e de filosofia, devido a encomeadas inteligências, e neles unicamente encontram mero materialismo. A imaginação, glorificando as legendas da natureza ou exagerando as possibilidades físicas do homem, lhes explica tudo quanto eles encontram na Bíblia da humanidade. Tudo quanto existe nas palavras destes livros existe em cada um de nós e é impossível encontrar, tanto na literatura como em qualquer das direções em que a inteligência se lance, o que não existe no homem que estuda. Isto é, sem dúvida, um efeito evidente conhecido por todos os verdadeiros estudantes. Mas tem que ser especialmente recordado com referência a este assunto obscuro e profundo, desde o momento em que com tanta facilidade acreditam os homens que nada para os demais pode existir. Ali encontram eles o vazio unicamente. Uma coisa logo percebe o homem que lê. Todos os que se adiantarem não têm achado que as portas de ouro conduzam ao esquecimento. Ao contrário. Logo que o limiar das mesmas se cruzou pela primeira vez, a sensação é real. Mas pertence a uma nova ordem, a uma ordem desconhecida para nós na atualidade, e que não podemos apreciar sem que, pelo menos, possuamos alguma indicação a respeito do seu caráter. Esta indicação pode indubitavelmente ser obtida por qualquer estudante que se familiarize com toda a literatura que para nós é acessível. Os livros e manuscritos místicos existem, mas permanecem inacessíveis,
simplesmente porque não existem homem algum em disposição de ler a primeira página de qualquer um deles, que não se convença como aqueles que têm estudado o assunto suficientemente. Deve existir uma linha contínua através desses conhecimentos. Vemos nós passar da mais densa ignorância à sabedoria. É natural, unicamente, que possamos obter o conhecimento intuitivo e a inspiração. Possuímos alguns raros fragmentos destes grandes dons do homem. Onde, pois, está todo do qual devem eles constituir uma parte? Escondido atrás do sutil e, ao parecer, infranqueável véu que oculta de nós, como oculta toda a ciência, toda a arte, todos os poderes do homem, até que este tenha coragem suficiente para rasgá-lo. Esta coragem procede unicamente da convicção, uma vez que o homem crê aquilo que deseja existe, tratará de obtê-lo a todo custo. A dificuldade, neste caso, estriba-se na incredulidade do homem. É necessário muito tempo e grande concentração do pensamento para se poder lançar na direção da região desconhecida da natureza do homem, com o objeto de que as portas se possam abrir e ser suas gloriosas perspectivas exploradas. Que merece a pena fazer-se isso, aconteça o que acontecer. Tudo deve conduzi-lo a crer ao que fez a triste pergunta do século corrente. É a vida digna de ser vivida? Certamente é o suficiente para incitar o homem a um novo esforço. A suspeita de que mais além da civilização, mais além da cultura mental, mais além da arte e da perfeição mecânica, existe alguma coisa de novo, outro vestíbulo que nos admite às realidades da vida. Item 5. Quando parece que o fim foi alcançado, o desígnio logrado e que o homem não tem já nada mais que fazer, então justamente quando parece que o melhor para ele é comer, beber e viver à larga como as bestas, e sumido no mortal ceticismo, então de fato, se o olhar quisesse tão só as portas de ouro que ante ele estão. Com a cultura do século em seu interior e tendo perfeitamente assimilado que ele é uma encarnação da mesma, então está em disposição de intentar o grande passo que, apesar de absolutamente possível, é intentado por tão poucos, mesmo entre aqueles que possam fazê-lo. É intentado tão raras vezes, em parte devido às profundas dificuldades que o rodeiam, mas muito mais influi no mesmo. Não se convencer o homem de que esta é a direção, na atualidade, na qual a satisfação e o prazer têm que ser obtidos. Cada indivíduo se sente atraído por certos prazeres. Cada um dos homens conhece que numa ou outra espécie de sensação encontra suas maiores delícias. E, naturalmente, durante sua vida, a ela de um modo sistemático se dirige, não de outra maneira. O girassol na direção do sol se volta e o lírio sobre a água se inclina. Porém, está lutando continuamente com o fato terrível que oprime sua alma. Ou seja, que tão depressa como obteve seu prazer, o perde, e uma vez mais tem que andar em sua busca. Mais do que isto, jamais na atualidade alcança, porque no momento final lhe escapa. Acontece-lhe isto porque procura colher o que é impalpável e satisfazer a sede da sua alma com a sensação, por intermédio do contato de objetos externos. Como pode o que é exterior satisfazer, ou tão somente agradar, ao homem interno, que é o que reina no interior, e que não tem olhos para a matéria, nem mãos para tocar os objetos, nem sentidos com os quais se informar do que fora das suas mágicas paredes existe? Aquelas encantadas barreiras que o rodeiam carecem de limites, porque está em todas as partes. Deve ser descoberto em todas as coisas viventes, e não se pode conceber sem ele nenhuma parte do universo, se este é considerado como um todo coerente. Se desde o começo não se concebe o anterior, é completamente inútil considerar a questão da vida.
Na verdade, a vida precisa de significação, a menos de ser universal e coerente, e a menos que sustenhamos nossa existência devido ao fato de que somos uma parte daquilo que é, não pela razão da nossa própria existência. Este é um dos mais importantes fatores no desenvolvimento do homem. O reconhecer, o profundo e completo reconhecimento da lei universal, unidade e coerência. A separação que existe entre os indivíduos, entre os mundos, entre os diversos polos do universo e da fantasia mental e física chamada espaço, é um pesadelo na imaginação humana. Que os pesadelos existem e que só existem para atormentar. Não há criança que não o saiba, e o que necessitamos é a faculdade de distinguir entre a fantasmagoria do cérebro, que a nós unicamente concerne, e a fantasmagoria da vida diária, na qual outros também estão interessados. Esta regra se aplica também ao caso mais amplo. A ninguém importa mais que a nós mesmos, que vivamos no meio de um pesadelo de horror ilusório e que nos imaginemos sós no universo e capazes de ação independente durante tão longo tempo. Como os nossos associados são só aqueles que constituem uma parte do sonho. Mas quando desejamos falar com aqueles que chegaram às portas de ouro e empurrando-as, as abriram, é então inteiramente necessário, de fato é essencial, distinguir e não levar a nossa vida às confusões do nosso sonho. Se isto fazemos, somos considerados loucos e nos aprofundamos nas trevas onde não existe outro amigo que o caos. Este caos tem vindo em continuação de cada um dos esforços do homem, e a história registra. Depois que a civilização reinou, a flor cai e morre, o inverno e a obscuridade a destroem. Enquanto o homem recusar fazer esforço de distinção que lhe permitiria distinguir entre as formas noturnas e as ativas figuras do dia, deve isto acontecer inevitavelmente. Mas se o homem tem a coragem para resistir a essa tendência reacionária e permanecendo firme na altura à qual chegou, adianta seu pé para dar outro passo, porque não há de poder encontrar o que busca. Nada existe que nos dê motivos para supor que a senda termina em um certo ponto, exceto a tradição que assim o tem dito, e que os homens têm aceitado e abraçado como uma justificação para sua indolência. Item 6. A indolência é, de fato, a maldição do homem. Assim como o lavrador irlandês e o cigano cosmopolita vivem na pobreza e na miséria por causa da sua completa ociosidade. Do mesmo modo, o homem do mundo vive contente pela mesma razão, no meio dos prazeres sensuais. Beber vinhos delicados, comer manjares esquisitos, o amor de cores e sons brilhantes, de formosas mulheres e de magníficos objetos em seu redor, tudo isso para o homem cultivado nem tem mais importância, nem é mais satisfatório como motivo final de gozo, do que são as grosseiras diversões e prazeres do moço de lavoura para o homem não cultivado. Não pode existir o ponto final, porque a vida em cada uma de suas formas é só uma vasta série de delicadas graduações, e o homem que decide permanecer imóvel no ponto de cultura que alcançou e confessa que não pode ir mais longe, faz simplesmente uma arbitrária afirmação para desculpar sua indolência. Existe sem dúvida a possibilidade de declarar que o cigano vive contente no meio da sua pobreza e sujidade, e que, portanto, é tão grande homem como o mais perfeitamente cultivado. Para ele, unicamente é assim enquanto permanece na ignorância. No momento em que a luz penetra na obscura inteligência, o homem se volta a ela inteiramente. Assim, acontece na mais elevada plataforma, porém a dificuldade de penetrar na mente, de admitir a luz, é muito maior. O lavrador irlandês ama sua aguardente, e enquanto possa tê-lo,
para nada se preocupar das grandes leis de moralidade e de religião, que supõem governam a humanidade e induzem os homens a viver com temperança. O gastrônomo culto se ocupa unicamente de sabores sutis e esquisitos perfumes, porém está tão cego com o simples rústico a respeito do fato de que existe algo mais além de semelhantes gratificações. À maneira do lavrador, permanece enganado por um espelismo que oprime sua alma. Imagina que uma vez obtido um prazer sensual no qual se deleita, pode obter a satisfação suprema, graças a uma interminável repetição, com o que por fim é presa por demência. O buquê de vinho que o deleita penetra em sua alma e o envenena. Não lhe deixa outros pensamentos além dos sensuais, e se encontra na mesma situação desesperada do homem que morre louco devido à embriaguez. Que benefício obteve o bebedor da sua demência? Nenhum. A dor devorou por fim completamente o prazer e a morte avança para terminar a agonia. O homem sofre o castigo final por sua persistente ignorância de uma lei da natureza, tão inexorável como aquela da gravitação, uma lei que proíbe o homem permanecer imóvel. Nem sequer 2 vezes a mesma taça de prazer se pode saborear. A segunda vez deve conter um ou outro grão de veneno ou uma gota do elixir da vida. O mesmo argumento conserva sua força quanto aos prazeres intelectuais. A mesma lei opera. Vemos homens que, quanto à inteligência, são a flor da sua época, que são muito mais longe que seus irmãos, que a maneira de torre sobressai entre eles. São arrastados, enfim, pela roda fatal, girar sobre a mesma, à maneira de manivelas, cedendo à indolência inata da alma e começando a se enganar a si mesmos com a quimera de repetição. Então vem a debilidade e a falta de vida, aquele estado infeliz e enganoso no qual, com demasiada frequência, grandes homens entram, justamente quando a metade da sua vida transcorreu. O fogo da juventude, o vigor da inteligência jovem, vence a inércia interna e faz que o homem escale alturas de pensamentos e encha seus pulmões mentais com o ar livre das montanhas. Mas então, afinal, a reação física dele se apodera. O mecanismo físico do cérebro perde seus ímpetos poderosos e começam seus esforços a se debilitarem, simplesmente porque a juventude do corpo tem um fim. Então é o homem assaltado pelo grande tentador da raça, que sempre em vigia permanece junto à escada da vida, pronto a lançar-se sobre aqueles que a tais alturas chegam. Verte a envenenada gota em seu ouvido, e desde aquele momento a consciência toda se converte em estupidez, e fica o homem aterrorizado, receando que para ele a vida vai perdendo suas possibilidades. Lança-se então atrás a um campo de experiência familiar, e ali encontra o alívio, tocando a bem conhecida corda da paixão ou emoção. E muitos, por desgraça, tendo feito isso, dilatam assustados ao lançar-se ao desconhecido e se contentam com fazer soar continuamente aquela corda que com mais facilidade responde. Graças a isso, conservam a certeza de que a vida ainda arde no seu interior. Mas, por fim, seu destino é o mesmo do gastrônomo e do bebedor. O poder do feitiço vai sendo menor de dia para dia, à medida que o mecanismo sensitivo vai perdendo sua vitalidade. E pretende um homem ressuscitar o fervor e a excitação antigos, fazendo com mais violência soar a nota, abraçando-se mais estreitamente àquilo que lhe faz sentir, esgotando até o fel a taça envenenada. Então está perdido. A loucura se apodera da sua alma, do mesmo modo que faz presa do corpo do borracho. A vida não tem já para ele significação alguma e ferozmente se lança nos abismos da demência intelectual.
o menos importante dos homens, que cometa esta grande loucura, arrasta os espíritos dos demais por uma triste adesão a um familiar pensamento, por um abraço persistente à roda do moinho que afirma ele ser o objetivo final. A nuvem que o rodeia é tão fatal como a própria morte, e os homens que uma vez se prostraram a seus pés se afastam dele pesarosos e têm que olhar atrás, ter presente suas primitivas palavras se querem recordar sua grandeza. Item 7. Qual é o remédio para esta miséria, para este consumo de esforços? Existe algum? Com certeza a vida possui uma lógica em si mesma e uma lei que faz a existência possível. De outro modo, o caos e a loucura constituíram o único estado a que se poderia chegar. Quando o homem pela primeira vez bebe sua taça de prazer, sua alma fica cheia de indescritível gozo, que causa uma sensação primeira e nova. A gota de veneno que verte na segunda taça se persiste naquela loucura. É dobrada e triplicada, até que por fim a taça inteira é veneno, o qual é o ignorante desejo de repetição e intensificação. Isto, evidentemente, significa morte, segundo da analogia se deduz. O menino se converte em homem. Não pode reter sua infância e repetir e aumentar os prazeres da mesma, a menos de pagar o preço inevitável e de se converter no idiota. A planta crava suas raízes na terra e lança no ar suas verdes folhas. Floresce e depois frutifica. A planta que unicamente lança raízes e folhas, detendo-se com persistência no seu desenvolvimento, é considerada pelo jardineiro como uma coisa inútil e deve ser arrancada. O homem que escolhe o caminho do esforço e recusa ceder ao sonho da indolência, permitindo que esta endureça sua alma, encontra nos seus prazeres um novo e mais delicado gozo, cada vez que o experimenta. Uma certa coisa sutil, indefinível, que se levanta cada vez mais daquele estado em que a mera sensualidade domina. Esta ciência sutil é aquele elixir da vida que faz o homem imortal. Aquele que o experimenta e que não quer beber a menos de que a taça o contenha. Encontra a vida mais ampla e o mundo cresce ante os seus olhos ardentes. Reconhece a alma na mulher, a qual ama, e a paixão se converte em paz. Ele vê no interior do seu pensamento as mais delicadas qualidades da verdade espiritual, a qual está fora da ação do nosso mecanismo mental. Então, em vez de entrar no redemoinho confuso dos intelectualismos, permanece sobre o dorso vasto da águia da intuição e se deixa ficar no ar sutil, onde os grandes poetas sua intuição encontram. Ele vê no seu próprio poder de sensação, de prazer no ar fresco e na luz do sol, na comida e no vinho, no movimento e no repouso, as possibilidades do homem etéreo, daquilo que não morre, nem com o corpo, nem com o cérebro, nos prazeres que a arte proporciona, na música, na luz, na beleza, nestas formas que os homens repetem até que só encontram as formas. Vê ele a glória das portas de ouro e passa através das mesmas para encontrar a vida nova, que atrás delas existe e que embriaga e fortalece, do mesmo modo que o ar puro da montanha fortalece e embriaga, graças ao seu vigor. Mas se foi vertendo gota a gota e cada vez mais o elixir da vida em sua taça, é já suficientemente forte para respirar este ar intenso, para viver nele. Então, seja que morra, seja que viva na forma física, do mesmo modo avança e com novos e mais delicados gozos se encontra. Experiências mais satisfatórias e perfeitas se lhe apresentam a cada golfada deste ar puríssimo que respira.